Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que a transmissão esteja normal, que tudo esteja bem aí. A paz do nosso Senhor Jesus. Uma semana abençoada, tremendamente abençoada para todos vocês. Que Deus derrame muita graça, muito amor, muita paz. Mais do que tudo isso, que Deus possa nos fortalecer espiritualmente para que nós possamos continuar vencendo essa batalha em Cristo Jesus. Muita saudade de vocês, tenho que confessar isso, desejando muito poder abraçar todos vocês, dar um beijo, dar um toque. Cada vez que a semana passa, a gente fica perguntando quando é que tudo isso vai acabar? Quando é que tudo isso vai acabar? Mas vamos dar as mãos agora, vamos orar, vamos agradecer a Deus, nosso bom Deus e Pai, e pedir que Ele possa nos fortalecer e nos ensinar, né, a viver e a viver bem. Pai Santo, Deus querido e bondoso, eu peço que o Senhor possa entrar dentro do meu coração e do coração dos meus filhos na fé, a minha família na fé, nessa segunda-feira, dia 22 de junho. Senhor Deus, que o Senhor possa abrasar os nossos corações com a Tua promessa, com a Sua vida, com a Sua existência, com tudo aquilo que o Senhor realmente tem para nós. Abençoa o trabalho dos Teus ungidos, abençoa, Senhor Deus, que da fé de cada homem, de cada mulher. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês, que alegria poder falar com essa porção de filhos da fé. Hoje é uma minha devocional. Não trouxe ninguém, você vai falar comigo sobre aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração. E o que o Senhor falou comigo nessa manhã é sobre o perdão. Quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes deve ser perdoado um irmão? O perdão é uma coisa muito difícil de se lidar. Eu percebo que muitas das pessoas não conseguem lidar com o perdão, não conseguem viver essa situação de liberar o perdão imediatamente, aquela hora que precisa, né? Eu escrevi esse livro, não sei se todos têm, que chama Amor e Perdão. Eu escrevi esse livro já faz algum tempo e nesse livro eu tenho uma parte dele que fala o amor e o perdão caminham junto. Não tem como viver sem amar e não tem como viver em Cristo sem perdoar. Não tem como viver em Jesus Cristo sem amar e também não tem como viver em Jesus Cristo sem perdoar. Quem não sabe viver isso, não vive em Jesus. Vive uma mentira na sua vida. Vive qualquer outra coisa, mas não é Jesus. Porque quando nós nos achegamos no Senhor Jesus, uma das coisas que Ele vai tratar com o nosso coração, vai tratar com a nossa vida, é aprender a amar e aprender a perdoar. Se você não consegue viver isso, existe uma coisa aí que precisa ser refeita dentro do seu coração. Tem pessoas que dizem assim: olha, Deus, eu te amo, mas eu te amo demais, meu Deus, eu te amo muito, mas eu não consigo perdoar
para aquela pessoa. Eu não consigo nem ver aquela pessoa. Aquela pessoa vive atravessada na minha garganta. Aquela pessoa vive... Não, eu lembro da pessoa, Senhor, eu me arrepio tudo. Então tem alguma coisa errada com a sua vida. Tem alguma coisa errada com a sua forma de viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E hoje, na nossa devocional, sentando com o pastor Rui de manhã, né? Na nossa devocional, nós estaremos falando exatamente disso, do amar e de perdoar. É impossível amar sem perdoar. É impossível perdoar sem amar. Eu começo esse capítulo desse livro dizendo exatamente isso. E no Romanos 12, verso de número 2, diz assim: não sede conformado com este mundo, não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu olho para isso, eu fico imaginando que toda a sujeira que estava nesse mundo, Satanás lançou sobre a nossa mente. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como único Salvador, o mesmo, eu digo isso para todos, quando você vai para a igreja, né? Seja lá qual é a igreja que você congrega, qual igreja que você vai, não sei se você é católico ou não, se você é católico, quando você vai à missa, aí o seu padre chega ali e senta com você e diz assim: olha, nós precisamos perdoar uns aos outros, nós precisamos liberar perdão, sabe, consertar o nosso coração. Ele está falando, você precisa renovar a sua mente, você precisa renovar, você precisa tirar todo o lixo que existe na sua mente, que o mundo trouxe para a sua mente, lançar fora, porque quando nós chegamos diante de Deus, na maioria das vezes chegamos com a nossa mente suja, com a nossa mente completamente bloqueada por todas as coisas que existem lá fora, né? No livro de Filipenses, Paulo ainda fala, no livro de Filipenses 2, verso de número 1 e 2, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há um profundo afeto de sentimento, de compaixão, então completai a minha alegria, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e também de mente. Alma e de mente. Paulo estava falando, em outras palavras, que não vale a pena ser arrogante, prepotente, orgulhoso, cheio de vaidade, né? Cheio de vaidade. Ele está dizendo assim, está dizendo que todos os dias nós devemos olhar para o nosso irmão com amor incondicional. Mesmo aquele irmãozinho que pisa na bola, pastor, mesmo aquele irmãozinho que acaba falando bobagem, mesmo aquele irmãozinho que abandona a gente, mesmo aqueles irmãozinhos que pisam na bola, que falam bobagem, que abandonam, que
que não quer muitas vezes caminhar com a gente, mas a gente precisa querer viver uma vida com eles. Nós devemos querer, nem que for dentro do nosso coração, nem que for dentro de na nossa vida, na nossa mente. Nós precisamos liberar a nossa mente constantemente para que não venhamos a perder a nossa salvação. Uma das coisas que eu falo, que eu ensino, que eu vou insistir em ensinar o resto da minha vida é que no céu não entra lata de lixo. E aonde que está essa lata de lixo? Aqui na nossa mente. É aqui que nós colocamos tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não satisfaz o Senhor. Quando nós colocamos aqui dentro da nossa mente as sujeiras desse mundo, nós perdemos o contato com Deus. E essa coisa de não perdoar é muito triste, é muito triste. Eu vou passar algo que vai fazer você meditar um pouco mais nisso e pensar um pouco mais sobre a questão de perdoar, mas perdoar sempre. No livro de João 13, todos nós já lemos, eu sei, mas não custa lembrar, recordar, né? Na nossa devocional de hoje, não custa recordar, não. Diz assim, em João 13, a partir do verso de número 1. Vamos ler um pouquinho mais hoje. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou até o fim. Essa palavra amou até o fim. Pisaram na bola com ele, muitas vezes deixaram ele para trás. Tinha no meio ali um ladrão e um traidor, mas ele tinha que amá-los até o fim. E agora estava chegando a hora do nosso Senhor Jesus Cristo se apresentar. Ele ia morrer na cruz do Calvário por mim e por você, por todos nós. Mas ele tinha que fazer algo antes disso. Ele precisava demonstrar esse amor. E esse amor ele ia demonstrar de uma forma, quer ver? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, o Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Uma das coisas que eu queria que você pensasse, né, que o Senhor Jesus, a partir desse momento, ele vai começar a trabalhar o coração dos seus discípulos para que eles sejam um, assim como o Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus está lá na oração sacerdotal, no capítulo 17 desse mesmo livro de João. Depois vocês podem conferir lá. O Senhor ele queria simplesmente que os seus discípulos entendessem que eles eram um com ele. O pensamento de Jesus é o seu pensamento, deve ser o meu pensamento. A forma de andar de Jesus deve ser a sua, deve ser também a minha. O nosso jeito de amar, né, deve ser igual ao do Senhor Jesus. É claro, meu amado irmão, que nós nunca vamos chegar aos pés do nosso Senhor Jesus. Nós nunca vamos nos igualar a Ele, jamais, nem temos essa pretensão. Mas nós podemos crescer cada dia mais em amor, cada dia mais em perdão, no jeitinho dele viver. Ontem, quando eu falei, né, na minha mensagem de ontem à noite, que eu falei de Noé um pouquinho, eu falei, olha, Noé foi encontrado por Deus porque ele era justo e íntegro.
Neste momento da nossa vida, a justiça e a integridade parte de quê? De sermos homens que amam. Quem ama não vai cometer nenhum outro deslize na vida. Quem ama não vai sair do prumo, não vai sair da reta, não vai. Quem ama e perdoa, pode ter certeza que é tido por Deus como homens íntegros e retos, homens obedientes à palavra do Senhor. E o Senhor diz aqui a palavra que ele amou até o fim, e ele sabia que no meio daqueles que estavam ali comendo com ele tinha um traidor, tinha uma pessoa que ia fazer um grande mal para ele. Ele sabia o nome da pessoa, ele sabia quem ele era, ele sabia que era Judas, ele sabia, mas o comportamento dele foi igual para todos. Ele não tratou Judas com indiferença. Ele não falou assim, olha, você está excluído aqui da mesa, você não vai jantar hoje comigo, você não vai sentar comigo, ou muito menos fazer o que ele iria fazer a partir daqui. Olha só, durante a ceia, tendo já o diabo, verso de número 2 novamente, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Deixa eu pegar esse texto novamente e dizer, o diabo, ele tem trabalhado muitos corações nos dias de hoje, tem trabalhado muitas vidas nos dias de hoje, para que provoque traição, para que provoque divisões, para que fale mal uns dos outros, para que fale mal de igrejas, de pastores, mas nós não podemos fazer parte disso. Nós não devemos fazer parte disso, porque nós não somos do diabo, nós somos do Senhor Jesus. Nós fazemos parte de um reino diferenciado. E esse rei, ele nos ensina a viver como ele viveu. E diz a palavra do Senhor que, sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Eu não sei se você pensa como eu, a vida aqui é tão curta, a vida aqui é tão passageira, nós vamos viver, será 60, 70, 80, sei lá, 85, 90 anos, quem sabe chegamos até um pouquinho mais se nos cuidarmos, mas acabou. E depois nós vamos nos apresentar para quem? Nós vamos apresentar para o Deus vivo, para um único Deus. E o que nós vamos chegar e vamos oferecer para Deus? Você acha que você vai oferecer para Deus as curas, as libertações? Você vai oferecer para Deus, você vai oferecer para Deus as mensagens que você pregou, ou a quantidade de vezes que você leu a Bíblia? Você vai oferecer para Deus, sabe o quê? O seu coração. Ele vai olhar para ver se você é amargo, se você realmente viveu aquilo que você deveria viver, o amor incondicional e o perdão em todo o tempo. E viver o perdão em todo o tempo é para aqueles que verdadeiramente têm Deus dentro do seu coração. E o Senhor Jesus ia mostrar isso de uma forma. Levantou-se da ceia, tirou as suas vestimentas de cima e, tomando uma toalha, deitou água na bacia e lavou os pés de todos os discípulos, de todos,
sem exceção. Lavou os pés de todos. E esse lavar dos pés é o que eu fico pensando, se não é o que o Senhor Jesus quis dizer quando Paulo, pela boca de Paulo, e não sede conformado com este mundo. Ele disse: eu não me conformo com esse mundo, eu não me conformo com a maneira de viver desse mundo, a forma que esse mundo é. Que mundo mais estranho, um dia está sentado na mesma mesa, no outro dia não estão mais sentados na mesma mesa, um dia está batendo nas costinhas uns dos outros, no outro dia já não estão mais, um dia estão bebendo no mesmo cálice, no outro dia já não estão mais. Ele disse: eu não me conformo com este mundo de jeito nenhum. Se há, pois, aí Filipenses 2:2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há um profundo afeto de sentimento e compaixão, então completai a minha alegria tendo o mesmo amor, sendo unido de alma e de mente, É o que nós verdadeiramente precisamos. Esse ser unidos de alma e de mente, esse mesmo sentimento. E esse mesmo sentimento, meu amado irmão, é amar e perdoar. É amar e perdoar sempre. Não tem como amar sem perdoar e não tem como perdoar sem amar. Não tem como viver um verdadeiro cristianismo, simplesmente por palavras. Palavras são palavras e nada mais do que palavras. Não podemos viver um cristianismo simplesmente por pregações lindas, bonitas, tremendas, fantásticas, que acaba tirando aplausos. Nós precisamos viver o cristianismo verdadeiro pela nossa atitude do dia a dia, pela nossa forma de ser todos os dias. Aí alguém chega para Jesus e faz uma pergunta para o mestre: quantas vezes tinha que perdoar? Se era 7 vezes. O Senhor disse: não, 70 vezes. 70 vezes 7, 70 vezes 7. Mas 70 vezes 7, meu mestre, 70 vezes 7 é quanto você tem que perdoar o seu irmão. Isso é um grande perigo nos dias de hoje, porque ninguém quer mais perdoar. E eu fico muito preocupado com essa parada que deu, essa estacionada que deu, né? Como é que tem vivido o nosso coração? Você tem estado dentro de sua casa, com seu esposo, com seus filhos, e algumas vezes começa a gerar, um desconforto dentro de casa. A primeira pessoa que você precisa perdoar é o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa. Fazer a lição de casa dentro de casa. Os seus pais, os seus amigos. Fazer sempre a lição de casa, viver o perdão de verdade. De verdade. Eu estava olhando aqui o meu pequeno livro, né? Eu tenho aqui um capítulo que diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira.
Romanos 12, 19, eu digo, esse ponto sobre o perdão é muito importante, Quando perdoar, faça o mais rápido que conseguir. Ou seja, perdoe antes de ver o seu ofensor passar por um confronto ou antes da justiça de Deus ser feita. Ou antes da justiça de Deus ser feita. A Bíblia diz, amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmo. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmo, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Eu retribuirei. Perdoe sempre, mesmo que você não esteja fisicamente diante da pessoa. Eu digo, eu perdoe mesmo que a pessoa morreu. Mesmo que a pessoa faleceu, você deve abrir seu coração e dizer, olha, fulano de tal, e você morreu, você morreu, não sei aonde você está, mas eu queria dizer uma coisa para você, eu te perdoo, porque eu não quero carregar esse peso dentro do meu coração nunca mais. Quem não perdoa arrasta uma corrente, arrasta o peso que aquela pessoa carregava em si. Se a pessoa não perdoa, se a pessoa tem raiz de amargura, se a pessoa tem rancor, se a pessoa vive irada, se a pessoa quer vingança contra você, não queira você contra a pessoa. Libere essa pessoa imediatamente. E quando eu falei dentro de casa, muitas vezes, numa pandemia, fiquei sabendo de alguns lugares que, por causa da pandemia, muitos casais estão até se separando. Que não seja aqui. Libere perdão, comece a brincar logo em seguida. Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixa a noite vir e amanhecer e você acordar novamente irado, zangado. E se for com alguém, libere imediatamente perdão. Libere imediatamente perdão. Mas, pastor, o senhor fala com uma facilidade. Vou dizer uma coisa para você, você também consegue. Porque viver uma vida de perdão é viver uma vida diante de Cristo. É viver uma vida diante de Cristo. Quando você quer realmente viver uma vida com o Senhor, você automaticamente fala, eu vou perdoar, eu quero amar, eu nasci de novo. Lembra? Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida. Não é uma palavra minha, é a palavra de Cristo. Então, quando nós começamos a caminhada com Cristo, nós começamos a caminhada de perdão. E eu vou dizer uma coisa aqui, perdoar sempre, mesmo que você não esteja fisicamente diante de pessoas que te ofendeu. Novamente, a Bíblia diz, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso, Mateus 6, capítulo 12 ao 15. Então, nós sabemos a oração do Pai Nosso, já oramos o Pai Nosso quantas e quantas vezes.
Mas vou ler até o final, porque é muito interessante. Mas livrai-nos do mal, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Eu lembro no dia que eu estava aqui sentadinho, né, trabalhando nas minhas escritas, e quando de repente uma senhora entrou por aquela porta, uma senhora, e ela entrou com esse livro nas mãos. E eu até estranhei, né, porque eu não sou um escritor, né? Embora eu terminei o meu 4º livro essa semana, eu terminei o livro sobre cura divina. Cada vez está ficando melhor os livros. E de repente ela entrou com esse livro na mão e ela disse assim: quem é o autor desse livro? Eu disse: sou eu. Aí ela virou e falou assim: então o senhor pode me ajudar. Eu ganhei esse livro de presente. Eu ganhei esse livro de presente e eu sou uma médica. Eu sou professora na Unicamp. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu disse: senta e tira o salto alto. E ela disse, e eu falei: tira o salto alto e coloca o chinelinho. E ela olhou para mim e falou: eu tenho que tirar o sapato mesmo? Eu disse: não, doutora, é brincadeira. É só para a senhora sentar e acalmar, ficar de chinelinho. Porque eu vou lhe ensinar o evangelho do pescador. É simples, 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 simples. E ela disse: como que é o evangelho do pescador? Eu disse: aprender a amar e aprender a perdoar. O resto vai vir normalmente dentro do teu coração. Então ela abriu o coração para mim e eu aconselhei. Nunca mais a vi. Ela faz parte de uma igreja e eu falei: fique do lado do seu pastor e a senhora vai ver só que tudo vai dar certo na sua vida. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como que está a sua vida com o Senhor Jesus? Como é que você tem vivido verdadeiramente com o seu Senhor Jesus? Hoje nós estamos fazendo a nossa devocional, uma devocional com o Pai. E o Pai está ensinando o quê? Olha, você precisa voltar a viver aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Quais são os 2 mandamentos que Ele deixa para nós no Novo Testamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Eu digo que esses 2 mandamentos vai fazer com que os 10 mandamentos verdadeiramente aconteçam nas nossas vidas. Porque quando nós amamos de verdade e quando nós aprendemos a perdoar, tudo vai acontecer nas nossas vidas. Queria terminar com Filipenses 2. A partir do verso 1, já li uma parte. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há alguma estranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos
de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Considerai cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha nada em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. O nosso Senhor Jesus Cristo deixou de ser onisciente, onipresente, onipotente, deixou de ser o Deus batizador, o Deus perdoador, o Deus curador, e se tornou um homem, 100% homem. Viveu uma vida completamente diferenciada de todo mundo e nos deu essa oportunidade de viver igual a Ele. Algumas vezes nós nos firmamos nas nossas posições, muitas vezes nos nossos diplomas, nos nossos cargos, na quantidade de anos que estamos na conversão da nossa fé, e esquecemos de ser igual a Deus. E o que nós precisamos simplesmente fazer? Ser igual a Ele, nos esvaziar. Aquela senhora que naquele dia me procurou e que disse que era uma médica e tudo isso, eu disse para ela, e ela só queria uma coisa: me ajuda a perdoar uma pessoa. Eu disse: se esvazia de tudo isso que a senhora disse que é, e volta para casa sendo Jesus. Volta para casa sendo Jesus, minha senhora. Como que eu vou ser Jesus? Aí eu falei uma coisa que eu falo sempre: filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho, filho de cobra é cobrinha, e filho de Jesus é Jesusinho. É Jesusinho. Volta para casa como Jesusinho. Volta para casa como Jesusinho. Tenta fazer a lição de casa. Simplesmente fazer a lição de casa. Procure a perdoar. O Satanás, ele vai continuar fazendo o trabalho dele. O trabalho sujo dele é fazer com que você peque. E o maior pecado da humanidade nos dias de hoje, principalmente no meio evangélico, no meio daqueles que conhecem a Deus, é a falta de perdão. E o que nós precisamos agora é aprender a perdoar, liberar perdão. Pega o seu telefone ainda agora, hoje, ligue para alguém, ou então dobre o seu joelho, fala assim: olha, pai, fulano morreu e eu não a perdoei. Eu não liberei perdão no meu coração. Perdoe teu pai, perdoa tua mãe, perdoa os seus irmãos, perdoa o seu marido, perdoa a sua esposa, perdoa os seus filhos. Perdoe, simplesmente perdoe. Uma vez alguém perdoou: é tão fácil assim para o Senhor perdoar. Eu disse: eu prefiro ter perdão na prateleira do que falta de perdão. Eu sei a dura consequência que é não perdoar. Viva um dia feliz, uma semana de paz, e conquiste tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Seja
semelhante a Cristo. Se esvazie, porque quando você se esvazia, cabe muito mais coisa dentro de você. Muito mais coisa de Deus. É por isso que Paulo dizia: eu, o menor de todos os apóstolos, o menor de todos os santos e o maior pecador. Porque ele sabia que no menor dos frascos existe também uma qualidade muito maior de perfume. Se esvazie para que Jesus caiba dentro de você, encha você de bênção e de muita paz. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome do nosso Senhor Jesus, com mais uma devocional. Vamos juntos estudar. Essa foi minha devocional e eu reparti com você. Aproveite. Um beijo no coração. Pai Santo, cuida dessa vida, cuida dessa pessoa querida e que o Senhor possa fazer verdadeiramente teu servo, a tua serva triunfar e que muitos possam ter podido estudar essa palavra comigo. Perdoar e amar. Amar e perdoar. Amém. Cuida-se. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe essa mensagem. Muitos precisam ouvir esse tipo de palavra. Muitos necessitam dessa palavra e você nem imagina quantas pessoas irão para o inferno por não saber perdoar. Beijão. Fica com Deus. Compartilhe. Por favor, compartilhe.